Mas antes de falar do Papa Francisco, como pede o título da sessão, eu acho indispensável falar do cardeal Jorge Mário Bergoglio, que é o seu nome de batismo. E como estamos em um congresso de jornalismo investigativo, eu proponho desde já uma pauta que me parece essencial para entender o passado do hoje Papa e, por extensão, para especular sobre a hipótese que está no título da sessão, qual seja uma nova sé ou uma nova igreja. A pauta é investigar o verdadeiro papel que Jorge Mário Bergoglio desempenhou durante a ditadura militar argentina do período 1976-1983. Em parte desse período, Bergoglio já era o superior dos jesuítas na Argentina, o que o colocava, como é óbvio, na cúpula da igreja local. Há, no caso, dois ângulos a perseguir do meu ponto de vista. O primeiro, o mais agudo, e pelo menos do meu ponto de vista, o que mais me angustia, é comprovar ou desmentir que ele tenha dado sinal verde aos militares para a prisão de dois padres, jesuítas como o próprio Bergoglio, Orlando Jório e Francisco Yalix, que atuavam em uma das vigia miséria, que é como os argentinos chamam as suas favelas. Dentro de um programa de curas vigeiros, como se dizia à época, e que tem a impressão que continua voltando a valer um pouquinho hoje na Argentina, embora eu esteja um pouco afastado do país há alguns anos. A denúncia original, que abarca mais amplamente a omissão da Igreja Argentina ante a ditadura, foi feita por um cidadão chamado Emílio Mignoni, então presidente do Centro de Estudos Legais e Sociais. Falava de, abre aspas, sinistra cumplicidade, fecha aspas, da maioria dos hierarcas da Igreja com uma das mais nefastas ditaduras de um país prenhe de ditaduras nefastas ao longo de toda a sua história. Eu conheci Mignoni quando fui correspondente em Buenos Aires, ele já morreu, e conheci também o trabalho do CELS, o Centro de Estudos Legais e Sociais, que ele presidiu. É gente do bem, comprometida com a defesa dos direitos humanos e não chegada à leviandade com que algumas vezes se lida com esse assunto. Mas quem deu mais alcance à história dos dois jesuítas presos e o envolvimento do cardeal Bergoglio com a história é um jornalista amigo meu também, chamado Horácio Verbitsky, do Página Doce, que foi montoneiro e hoje é o presidente do CELS. Trata-se de um dos jornalistas dos mais valentes que eu já conheci, cujos livros sobre a violência da ditadura na Argentina deveriam ser recomendados em todas as cátedras de História da América Latina, História das Américas. Mas por ter sido montoneiro e por ser hoje partidário incondicional do casal Kirchner, Verbitsky tem a sua denúncia contestada porque estaria, teoricamente, contaminada por suas posições políticas. Eu não acho que seja correto deixar de investigar o que quer que seja, porque quem faz a denúncia tem esta ou aquela posição política. Aquela velha historinha de dizer que eu posso ter mania de perseguição, o que não impede que um determinado dia eu esteja de fato sendo seguido na rua. É por isso que eu lanço a pauta para quem quiser se aventurar nesse campo minado, que seria investigar uma figura que se tornou um Chico Buarque de Holanda universal, ou seja, tem a unanimidade universal, hoje Papa Francisco, embora Chico Buarque tenha perdido um pouco da unanimidade com essa história das biografias chapa branca. O segundo aspecto a investigar, se por acaso se comprovar que a denúncia de Mignoni Verbitsky é falsa, seria o pecado da omissão. Aqui entra um prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que também conheço bem do meu período na Argentina e pelo qual tenho o maior respeito. Logo que Verbitsky repetiu a sua acusação, a acusação original do Verbitsky saiu num livro de, acho que é 2005, nas imediações, pouco antes, pouco depois, do primeiro conclave em que o Bergoglio apareceu como papábile. Mas assim que ele foi eleito, o Verbitsky repetiu a acusação num longo artigo para o jornal Página 12, inclusive citando os documentos no qual ele se apoiava para fazer a denúncia. Quando o Verbitsky repetiu a acusação, Esquivel disse o seguinte, abre aspas, não considero que Jorge Bergoglio tenha sido cúmplice da ditadura, mas creio que lhe faltou coragem para acompanhar nossa luta pelos direitos humanos nos momentos mais difíceis, fecha aspas. Eu sou testemunha ocular direta da omissão, não propriamente de Bergoglio, a quem não cheguei a conhecer, mas do conjunto da hierarquia eclesial argentina no meu período de correspondente em Buenos Aires, de correspondente da Folha em Buenos Aires, entre 1980 e 1983. Sei, por exemplo, que em uma reunião do episcopado, realizada poucos meses depois do golpe de 1976, houve bispos que queriam denunciar as torturas, prisões arbitrárias e outros abusos que estavam ocorrendo em todo o país.
Mas os 19 prelados dispostos a denunciar foram silenciados pelos 38, o dobro, portanto, que preferiram silenciar. Essa omissão é um fato. Bergoglio, como parte da cúpula da igreja, é cúmplice dessa omissão. Do meu ponto de vista, silêncio diante da barbárie é mais que covardia, é crime. Não sei, francamente falando, se Bergoglio estava entre os 19 que queriam denunciar ou com a maioria dos omissos. Desculpe. Mas o testemunho de Pérez Esquivel é poderoso, na medida que ele sim esteve na linha de frente da defesa dos direitos humanos em todos os momentos e não apenas nos mais difíceis. Enquanto não se fizer um inventário exaustivo sobre a Igreja Argentina durante a ditadura, fica difícil, pelo menos do meu ponto de vista, falar sobre uma nova sé, como pede, repito, o título desta sessão. Falta-me, além da clareza sobre o passado do Papa, conhecimento das entranhas da Igreja, o que sobra em Juan Arias, que vai falar em seguida e corrigirá tudo o que eu tiver dito de errado. Minha aproximação ao Vaticano foi pura casualidade em dois momentos distintos. Primeiro, quando se agravou o estado de saúde do então Papa João Paulo II, por mero acaso eu estava em Madrid, participando no seminário sobre relações Brasil e Espanha. Assim que soube da nova internação do Papa, corri para Roma antes mesmo de ser acionado pelo jornal e acabei cobrindo tanto a morte de João Paulo II como a sua sucessão. Algo parecido ocorreu este ano. Eu estava de férias em Veneza, é um lugar belíssimo para tirar férias, quando Bento XVI renunciou e a Folha me despachou para Roma. É óbvio que nada disso me faz especialista em igreja, ou menos ainda em Vaticano. Meus contatos com a igreja datam de 30 ou mais anos atrás, quando trabalhei sob o generoso guarda-chuva de Dom Paulo Evaristo Arnes, na Arquidiocese de São Paulo, na proteção aos exilados do Cone Sul, em uma época em que só havia ditaduras, nesta parte das Américas, Brasil inclusive. Até gostaria que Dom Paulo ainda fosse cardeal eleitor em ambas as sucessões papais que me tocou cobrir, porque minha experiência com outros cardeais, como o Beraba já falou, é ilustrativa da dificuldade de um amador como eu penetrar nas entranhas do Vaticano. Conto um episódio revelador das dificuldades. Nas vésperas do conclave que elegeria Bento XVI, eu me reuni com um cardeal eleitor brasileiro, ele que foi eleitor de novo na sucessão de Bento XVI e cujo nome prefiro resguardar. Eu tentei 1, 2, 3, 10, 100 vezes, com todos os cuidados, extrair do cardeal alguma indicação precária que fosse de quem poderia ser eleito, que nomes eram favoritos, enfim, entrar nessa habitual bolsa de apostas sobre os papabili com um mínimo de inside information. O cardeal soltou umas 20 ou 30 platitudes, até que por fim resolveu falar para dizer que quem escolhe o Papa, como o Beraba me furou, é mesmo o Espírito Santo, que influencia os cardeais eleitores na hora certa. Eu fiquei com muita vontade de dizer que o Espírito Santo deveria ser bem malandrinho, porque como nunca se escolhe o Papa na primeira votação, só pode significar que o Espírito Santo sopra no ouvido de cada cardeal um nome diferente. Senão a eleição matava na hora. Mas estou revelando esse meu pensamento pouco católico aqui agora. Nunca não disse isso para o cardeal, meu interlocutor. A impenetrabilidade do Vaticano, pelo menos para quem não é do ramo, como é o meu caso, fica evidente na atual conjuntura. Temos a seguinte situação. 1. O Diário Oficial do Vaticano, o Observatório Romano, publica, em dado dia do pontificado de Bento XVI, que ele é, abre aspas, um pastor cercado de lobos, fecha aspas. Quem são os lobos, o jornal não diz, o que significa que jamais ganhará um prêmio de jornalismo investigativo. 3. Há um razoável consenso entre os especialistas de que o chefe dos lobos chama-se Tarcísio Bertone, secretário de Estado do Vaticano e, como tal, o segundo homem na hierarquia da Igreja logo após o Papa. 4. Mas ninguém que eu tenha lido aportou documentos ou provas conclusivas de que Bertone conspirava de fato contra Bento XVI. 5. Muda o Papa e o novo pontífice demora um pouco, mas substitui Bertone, troca, aliás, ainda por ser concretizada, embora já anunciada. 6. Bertone, ao ser informado de sua defenestração, culpa por ela uma, abre aspas, rede de corvos e víboras, fecha aspas. 7. O novo Papa, dada a altura, diz que a corte é a lepra do papado. Entre aspas, corte é a lepra do papado, entre aspas, pelo amor de Deus. A maioria dos jornais interpreta que ele está acusando a Cúria Romana, ou seja, o governo do Vaticano,
Mas se perguntado se era a cúria que ele se referia, Francisco negou, mas não explicou a quem acusava. Eu até proponho ao Arias que explique se cúria e corte são a mesma coisa, porque a única corte que eu concebo em existência no Vaticano é a cúria romana. Não consigo entender outra corte, até porque não tem rei lá, né? Até não saiba. Em uma república ou mesmo em uma monarquia constitucional, uma situação que combina lobos cercando o pobre pastor, corvos e víboras conspirando contra o segundo homem na hierarquia, e a lepra que corrói a corte, cada um desses elementos por si só, isoladamente, seria suficiente para desencadear o furor investigativo da mídia. Não aconteceu no Vaticano, pelo menos não até agora. Não sei se o Juan pode explicar por quê, mas do meu ponto de vista, parece claro que a simpatia universal conquistada por Francisco em tão pouco tempo de papado é uma das causas. Espera-se, torce-se, imagine-se que ele faça tudo o que vem prometendo a cada pronunciamento. Até um ateu confesso, como o jornalista italiano Eugenio Scalfari, que entrevistou o Papa recentemente, mostrou-se encantado, abre aspas, escreveu, abre aspas, se a Igreja se converte naquele quer e imagina, mudará uma época, fecha aspas. Tomara que seja assim, mas católico como São Tomé que sou, prefiro esperar, ver para crer. Obrigado. Bom dia a todos. Estou com inveja de vocês tantos jovens quando eu estava na universidade. Agora já são muitos anos. Mas me sinto sempre muito feliz com os jovens. Me sinto um pouquinho menos velho. Então, para responder ao meu caríssimo maestro Clovis Rossi, que eu segui há 30 anos, que sempre seguia ele, que por que interessa tanto o Papa Francisco? Simplesmente eu acho que porque não é Papa. No Vaticano sabe o que estão falando? Estão falando, esperemos que o próximo Papa seja Papa. Porque este não é mais. Não consideram ele que é Papa. Por quê? Porque até agora, até ele, com uma pequena exceção de João 23, aquele Papa gordinho, que era muito simples, que iba em gôndola em Venecia com os gondoleiros, tomava uma grapinha, que era muito simples, mas que depois fez uma grande revolução porque fez o Concílio Vaticano II e mudou uma parte da Igreja. Mas depois dele, Papa Francisco, na verdade, não é Papa no sentido que, quando até agora se falava sempre de Papa, eu conheci 7 Papas. Os Papas são imperadores. Nós não conseguíamos ver nem a meia de um Papa. O Papa saía de Roma com uma limusine, com 5 ou 6 carros da polícia, todo um aparato fechado em aqueles palácios, ninguém podia chegar a ele. Então era como uma figura fora irreal completamente, cheia de luz, com todos esses símbolos do poder, heredados do poder romano. Claramente não era a imagem de Jesucristo, que iba com um burrinho, que iba com toda a escória da sociedade, que quando falava de Herodes, fala com essa raposa, que eu vou continuar a falar, porque quando Herodes mandou na mensagem, deixa de falar todas estas coisas, de estar sempre com todos esta gente da ralea, ele falou, falate a essa raposa. A raposa era o emperador, Herodes, que eu vou continuar assim. Então, essa figura de Jesus tinha desaparecido no Vaticano, até porque o Papa é um chefe de Estado. Então, não sei que tem a ver um Papa que deveria ser um representante daquele Jesus, para aquele profeta dos miseráveis, com ser chefe de Estado, chegar a um país, fazer com todos os canões, com todas as coisas. Papa Francisco está acabando com tudo isto. Está acabando com tudo. Então, não sei o que vai acontecer. Para mim é como estar em outro planeta. Eu que vivi 7 papas, para mim é um planeta. Não sei como vai acabar isso, porque cada passo eu estou vendo que ele está voando para trás. Ele está como se estivesse vivendo agora 2000 anos no tempo de Jesus. Aí chegou a Roma com um par de sapatos.
un par de zapatos chegou a roubar. A limusín dele nem usou o primeiro dia. Ten en España se chama 4 latas, un Renault de 300.000 kilómetros que deu un padre para ele. Está morando en un hotel. Você pode imaginar un papa morando en un hotel? Outra vez me falaron que estaba no corredor do hotel, estaba con un euro lá, metendo unha máquina de café para pegar un café. Un papa, que tiña 20 asesores, para chegar ao papa era unha desas cousas que você non pode imaginar. A primeira vez que eu vi un papa era Pío XII. Eu tiña 23, 24 anos. Foi casi un mes de burocracias para eu chegar a ele. Me mandaban cartas da Secretaría de Estado. Falaron, por favor, cando você chegar lá, a primeira cosa ten que jogar no chão e besar os 2 pés dele, depois se levantar, beixar o anelo e depois escutar ele. Esa era a cosa. Você vê agora, o Papa Francisco, que outro dia foi un jornalista a facer unha entrevista, ele abriu o elevador. Cando foi abrir o elevador, estaba o Papa lá no elevador tirando a... Entonces, todo iso, mas eso é a parte externa, que era importante porque ele do primer día quis quebrar esa imagen do Papa como un emperador. Non é máis un emperador, é o bispo de Roma. É o bispo de Roma, sucesor de Pedro, daqueles apóstoles que foron todos mártires, mataron a todos eles. E ele é consciente de que ele non ten medo. Cando aquí no Brasil falaban, mas por que ele tiene que ter medo? Se me mata, me mata. Jesús mataron ele con 32 anos. Porque o Papa ten que ir blindado. Entonces, esa eu acho só para responder que eso por unha parte. Por outra parte, na doutrina ele está mudando todo. Teve unha frase con Scalfari, que eu acho que é unha das cousas máis importantes que ele falou. Toda a teologia da teologia católica está toda fundada sobre o pecado, sobre que ten que seguir os mandamentos, todos os cánones. Ele falou, o importante é que cada un escute a propia consciencia. E basta. Non existe maior revolución. Entonces, ten que falar do aborto, ten que falar do gay. Ele fala, se unha muller cree en consciencia que ela debe abortar, é cosa dela con Deus. Ten que entrar ninguén en eso. Quen sou eu para criticar un gay ou unha muller? Quen sou? Jesús pasaba eso, falaba, non judicate, non sarete judicate, porque ninguén ten dereito de judicar os outros. Cando ele fala, cando eu encontro unha persoa, eu non pregunto a ela, você que acredita, você é evangélico, você é budista, você... Non. Falo, eu pregunto, você está facendo alguna cosa por os outros? Sí, todos estamos juntos. Non, non me interesa. Pode ser budista, católico, non me interesa, isso non serve. Ten que facer algo por os outros. Entón, cando outro día falou, eu me sento vergoña que as mulleres están como escravas na igreja. Que un papa fale eso é unha cosa completamente fora do que era Jesús. Que facía Jesús? Se deixaba tocar con as prostitutas, estaba con todas as persoas que a sociedade non quería saber nada delas. Entón, eu acho que esta é a grande revolución. Agora, para falar, a diferenza, porque eu viví todos esos outros papas. Eu fiz, só con João Paulo II, fiz 100 viagens con ele no avión. Coñezo o papa. Entón, a diferenza é que, oye, ya mudou todo. Se eu tivese que ir agora a Roma a facer de correspondente lá, mudaría todo. Porque en aquel tempo, todo do Vaticano era mimetismo, era mistero, non tiña fontes, você non podía saber nada, non tiña garganta profunda que te contase alguna. Você tiña que facer 1000 subterfugios para poder conseguir algo. Era unha cosa complicadísima. Sabe unhas cousas onde eu conseguía a veces saber algunas coisas? Cando os cardeais iban a embaixada da Santa Sede con o embaixador, que tiña unha festa, unha cosa, aí eles tomaban un viñiño, unha cosa así, aí ficaban alegres. Aí, como estaba todo o mundo falando, eu chegaba lá e falaba, oh, eminenza, e aí na cosa así, saía unha noticia, conseguía. Outras cousas que eu falaba moito eran as freiras que estaban con os cardenais. Os
cardeais viven en grandes palazos, non en hotel, como o Papa, grandes palazos, e as freiriñas cuidan deles, van a facer ao mercado, e aí ten unha concorrencia, dice unha freira, cada un vai ver que compra o mellor, como se dice, filé miñón para o cardenal. Aí cando un cardenal fala, oye, comí un filé miñón maravilloso, a outra freiriña dice, onde você, que mercado foi? Quería aí elas, como eran moito simples, aí eu conseguía, cando conseguían comunicar con alguna delas, preguntaba, e aí alguna cosa ia salir. Era tan difícil que eu me lembro que unha vez o xornal me pediu, vai facer unha reportaxe, era antes dun conclave, tiña morto o Papa e estaba preparado o conclave, faz unha reportaxe, fala con varios cardenais do resto do mundo para ver en que le están pensando que pode ser o Papa. E aí eu falei para a Cebrián, pois é moito ingenuo o director, iso non serve para nada. Por qué? Porque eu tiña falado con un cardenal vello en Roma, fui no palazzo dele, ele tiña unha cadeira desas como casi do Papa, toda vermella, sentado lá, dois freiriñas que levaron o café lá. Aí eu comecei a falar con ele, falou, olha, eu já sou vello, mas eu vou dar un consello, non pregunte a ningún cardeal quen pode ser Papa, porque todos soñamos con ser nós. Non ten jeito, ninguén te vai falar, sería un bon Papa, sería nós vivimos para eso, nuestro soño é ser Papa todos. Como posso falar que outro vai ser Papa? Todo isso para ver a dificultade que você tiña para ter cualquier noticia. Eu falaba sempre que para interpretar o Observatorio Romano é o xornal do Vaticano, oficial. Era interesante porque naquele tempo estaba a Pravda en Moscú, que era o xornal comunista, e todos os días se pasaba. O Vaticano mandaba ao Observatorio Romano a Moscú, e a Pravda chegaba a Roma. Interpretar ese xornal tiña que ser un semiótico. O xornalista ten que interpretar semiótica, porque dependía de que página, como estaba o artículo, se tiña unha estreliña debaixo, o título, aí vos xa sabía se máis ou menos esa noticia estaba aprobada por o Papa ou era era dificilísimo. Eu me lembro con Joan 23, que foi o primeiro que comezou a sair nas parroquias, domingo, ele ficaba moito xesado no Vaticano, fala, eu sento aquí, non tiño nada a facer, porque me facen todo. Aí ele domingo iba nas parroquias, era moito interesante. Aí cando falaba os jornalistas, tomen nota do que eu falar, porque pode ser que mañá no Observatorio Romano non está máis eso, porque eles me censuran. Fala, un Papa non pode falar así. Entón, vocês escriben aí todos, eso falaba. Para ver as dificultades que tiña para esas cosas. Entón, a única cosa lá era ter así, a veces a sorte. Vou contar un furo que eu tuve para o xornal El País, que o saben os jornalistas, cada vez ten menos furos, mas uno gosta de dar unha noticia que non dan os outros. Cando a mañá que morreu Joan Paulo I, sabe que ele viveu 32 días, non se sabe se mataron, se non mataron, aí estaba indo dormindo, me acordaron ás 6:30 da mañá, falaron o xornal, morreu o Papa. Digo, como morreu o Papa? Estaba 30 días, acabamos de colocar ele lá. Non, morreu esta mañá. Aí un colega meu, Giancarlo Zizzola, que é famosísimo vaticanolo, que era xornal dun xornal de Italia, me falou, eu vou enseguida, vou chamar, eu coñezo a freira que o Papa trouxe de Venecia para ser como unha especie de que ayuda a ele, de secretaria, de todas as cosas, e ela vai saber alguna coisa. Aí ele falou con esta freira, esta freira inocentemente contou tudo. Que contou? Contou que a noite anterior o Papa se tiña reunido con os cardeais e quería, un poquinho como Papa Francisco, quería deixar o Vaticano
e ir a morar en un bairro operario de Roma. Aí os cardenais começaron a ficar loucos, imagina, ele acostumado a aqueles palacios, e a Freiriña falou, se oían os gritos dos cardeais dentro na reunión, no cuarto do Papa, se sentían os gritos, gritaban, facían así, na mesa, decían, pues, está louco. Quería mudar Marcinkus, que era o presidente do Banco Vaticano, un medio mafioso, quería mudar todo. Aí, dixe a Freiriña que foi, que ele normalmente jantaba, veía as noticias da televisión e depois ele iba a descansar, que aquela tarde ele estaba tan nervoso que ele apenas jantou e non viu a televisión e foi correndo no seu cuarto. Esta Freiriña acordaba o Papa todas as mañás levando café, só que non é que entraba no cuarto, antes do cuarto tiña como unha entradiña aí ela falaba, santidad, o café, e deixaba o café lá, ela retiraba. Aquela mañá, cando ela foi, a luz estaba encendida do Papa. E cando ela chamou, o Papa non respondía. Entón ela abriu, entrou para ver. E o Papa falou que o Papa estaba sentado na cama morto con todos os papéis da discusión que tiña tido con os cardeais. Esa cosa. Iso foi o que todos nos contou a Freiriña, a ese colega e a mí. Nos enseguida pegamos para o xornal, mandamos a crónica para o xornal contando toda esta historia. Ás 7:30 da mañá o secretario do Papa saiu en Radio Vaticana contando toda outra historia, que foi ele que descubriu que o Papa estaba morto, que estaba lendo un libro de oracións na mão, contou toda a historia completamente, que foi a que depois saiu nos xornais. Quando saiu El País e o xornal este aí os cardeais que estaban en Roma pediron autopsia do Papa, porque falaron, aquí estamos con el que alguna cosa aconteceu. Só que en ese momento o direito canónico impedía a facer a autopsia, e non se conseguiu facer. Entón, se publicou isto, foi medio escándalo. 25 anos depois, aquel secretario que contou toda aquela historia era arzobispo en Dublín. Fixeron unha entrevista, preguntaron como era a verdadeira historia. E falou, a verdadeira historia é a que contou o xornal El País e aquel outro xornal italiano. Por que eu mentí? Eu mentí porque eu estaba con medo que os cristãos simples do mundo se podesen escandalizar de que unha freira acordaba o Papa levando o café ao cuarto, e que o Papa morrese vendo unos papéis de discusión de cosas de cardenais en vez de estar rezando. Entón, eu inventei todo aquilo. Despois de 25 anos, ele confesou que foi. Entón, isto, para falar as dificultades, mas iso foi a pura sorte, aquelas freiras saiu, mandaron ela embora enseguida, aquela mañá do Vaticano. Entón, era completamente, era un mundo moito difícil de informar sobre o Vaticano. Facer jornalismo investigativo do Vaticano é unha das cousas máis difíciles. Você ten que ter ser semiótico, ser teólogo, ser psicólogo, ten todo un mundo de... Entón, agora os que están lá ten unha sorte enorme, porque temos un Papa que pega o telefone e chama as persoas, que non ten contacto, non ten máis todos estes misterios, non quere misterios, non quere, fala tranquilamente. En esas entrevistas, eu cando vi un Papa facendo, nunca un Papa tiña visto unha entrevista na vida dele, nunca, non existía. O Papa já comezou aquí, que deu para Fantástico, a Camarote, e depois deu para o director de República, depois fala con os jornalistas. Entón, eso muda completamente. Entón, eu acho que estamos en un momento da Igreja completamente novo e importante, porque no momento en que entrou o Papa Francisco, a Igreja estaba no pior momento da súa historia, polo menos de moitos séculos, porque estaba en un escándalo tan grande que o Papa Benedicto XVI teve que renunciar. Despois de 1000 anos non existía na historia que un Papa
renunciasse a ser Papa. É unha cosa completamente que non entraría na cabeza de ninguén na Igreja. Unha cosa imposible. Sempre se falaba que da cruz non se desce, na cruz se morre. Eran tantos os escándalos no Vaticano, escándalos de todo, de diñeiro, de sexuais, de poder, de intrigas, de todo, que non aguentou e teve que sair. Eso era a demostración de que cando chegou Francisco era o momento máis tremendo da Igreja Católica. Eu acho que ele é unha persona moito simples, mas moito inteligente, é un jesuíta, que estudia moito, os jesuítas estudian moito, son moito preparados, entrou convencido de que o único modo de dar de novo credibilidade á Igreja é acabar con esa bella Igreja que estaba metida no poder, nos escándalos, no diñeiro, e voltar a Jerusalén, voltar a Nazaret, voltar ás orígenes do cristianismo, que non ten nada a ver con todo esa parafernalia que existía no Vaticano e que eu viví durante 30 anos. Coñezo moito ben.